Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de número 6 de ensino religioso, tá? Eu sou o professor Marlon, sempre uma satisfação, uma honra de poder conversar com vocês por aqui para mais uma aula, tá bom? Hoje a nossa aula será sobre profissões e mercado de trabalho, uma vez que temos trabalhado aí, não é, o tema o trabalho, entendendo que a religião ela regula a, a religião ela regula os valores que estabelece, não é, as relações de mercado e de trabalho, né? Mercado seria mais o lado econômico, mais a relação de trabalho. E então hoje nós vamos trabalhar o tema profissão ou profissões e mercado de trabalho, é a aula de número 6. Na semana passada vimos o desenvolvimento tecnológico, né? E hoje nós vamos trabalhar essa ideia de profissão ou profissões e mercado de trabalho. Eu só quero fazer duas propagandas. Semana que vem nós vamos ter uma aula especial sobre Setembro Amarelo. Sobre Setembro Amarelo. Bom, então semana que vem eu quero trabalhar com vocês sobre o tema do Setembro Amarelo. Abrir um parêntese aí, né? E trabalhar esse tema que eu acho muito importante, né? E depois falarmos sobre o valor da vocação. Aí sim, voltando ao tema do trabalho, falar sobre o valor da vocação. E aí nós vamos conectar, não é, a vocação com a ideia da imagem de Deus no homem. Né? A ideia de que a vocação ela é um resultado da criação. Mas eu vou explicar isso nas aulas posteriores. Vamos pensar hoje na aula profissão e mercado de trabalho, ok? A aula, antes de começar, fica aí primeiramente o meu abraço, a minha saudação, a minha saudade a todos os alunos e alunas do nono A do ensino religioso, da disciplina de ensino religioso da Escola Batista de Itapevi, turma essa que eu tenho a honra de lecionar, ok? Para essa turma. Então, em primeiro lugar, os créditos da aula, né? Aquele ritual, aquela liturgia que eu faço sempre, né? No começo e no final. Então, os créditos da aula estarão no Maestro e na descrição desse vídeo. Depois, você vai encontrar as atividades com relação à aula de número 6. E inscreve, dá o seu like aí na aula. Se você gostou da aula, deixa o seu like e se inscreve no canal e compartilha essa aula com os demais alunos aí. Então, bora pro vídeo, tá bom? Bora pro vídeo. Então, profissões e mercado de trabalho. O primeiro texto aqui é mudanças no mundo do trabalho. É muito interessante nós começarmos a pensar nisso. Esse é um texto de uma professora de sociologia, a doutora Marileide da Silva Mota, da Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba. E esse texto dela é um texto bastante oportuno, principalmente para o pessoal aí do nono ano que já está aí com as portas abertas com o ensino médio, com as suas responsabilidades e com suas aspirações. E nós começarmos a nos antenar com relação ao mundo do trabalho que temos hoje, né? Que muda e se transforma muito rápido, né? Muito rápido. Então, a doutora, a professora de sociologia, não é? Já dei o nome dela, a doutora Marileide, ela diz: nas 2 últimas décadas vêm ocorrendo grandes modificações no âmbito do trabalho. Tais mudanças provocam um declínio inevitável nos índices de emprego e a redução da força de trabalho em escala mundial. Essa nova era do trabalho, chamada de Terceira Revolução Industrial, preconiza um momento de mudanças tecnológicas, mudanças nas comunicações, bem como na organização do trabalho, que tem provocado desemprego tecnológico e, consequentemente, promovido insegurança e temor. Atinge, em especial,
as gerações de escritório para quem o trabalho era seguro e estável. Na verdade, essa ideia, não é? Essa nova era do trabalho, né? Do chamada terceira revolução industrial, preconiza esse momento de mudanças tecnológicas. E a ideia é que essa mudança promove insegurança e temor. Repare, continuando, atinge em especial as gerações de escritório para quem o trabalho era seguro e estável. Então, para onde foram os empregos, né? Olha só, a mão de obra jovem, entre 15 e 24 anos, também sente na pele a dificuldade de ser absorvida pelo mercado de trabalho. Daí explica-se a corrida incessante por qualificação, na busca pela empregabilidade e que nem sempre tem garantido bons resultados. Essa é uma realidade que afeta hoje a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Pesquisas realizadas em diversas áreas profissionais, como psicologia, economia e sociologia, constatam que o desemprego tornou-se um dos maiores problemas da sociedade atual, que aflige inúmeras pessoas, independente de gênero, faixa etária ou grau de escolaridade. Então, na verdade, essa busca por qualificação e busca por empregabilidade, que necessariamente não gera bons resultados, esse é o drama, esse é o conflito e esse é o quadro, esse é o quadro de emprego que nós temos hoje, que vocês vão encontrar um quadro ainda mais crítico mais para frente. Então, por isso que é bom já ir pensando, né? Já ir se antenando desde já. Humanos ou máquinas? Olha o que a professora diz. No entanto, o desemprego não é um fenômeno novo, característico apenas dos dias de hoje. Claro que não. Desde a invenção da máquina a vapor, marco da primeira revolução industrial, há cerca de 200 anos, o homem vem transferindo para as máquinas o trabalho que antes era realizado através da força humana. Então, repare, né? Quer dizer, aquilo que era feito através da força humana, a máquina passa a fazer, e aí você tem, obviamente, uma diminuição da responsabilidade da mão de obra humana, o que é mais barato para o empregador. Esse é a crise, né? Esse não é crise, né? Mas esse é o conflito, esse é a situação crítica, né? Por que então as pessoas estão estranhando o aumento do desemprego que ocorre atualmente, se historicamente ele sempre existiu nos momentos de mudanças que atingem o mercado de trabalho? Então, repare, por que estranhar o desemprego se o desemprego sempre existiu nos momentos de mudanças no mercado de trabalho? Então, repare, na visão da socióloga, este temor diante do desemprego se deve ao fato de que as estatísticas hoje apontam para números assustadores nos índices e com previsão de crescimento para as próximas décadas. Pois não se trata apenas de um movimento de transição provocado pela redução de alguns cargos considerados passados, e em contrapartida do surgimento de outras funções criadas por uma tecnologia moderna. Diz respeito à mudança de paradigmas que causam modificações da maneira de executar o trabalho. Consequentemente, nas formas de relacionamento das pessoas no âmbito do trabalho, bem como na organização de toda a sociedade. Então, gente, desemprego é um tema que todos os que estão no mercado de trabalho têm que enfrentar o fantasma do desemprego, né? Principalmente num ano de pandemia, de recessão econômica muito grande. Mas mesmo sem a pandemia, o fantasma do desemprego é muito grande. E ela põe aqui algumas causas, né? Estatísticas, redução de cargos considerados passados, surgimento de funções criadas por uma tecnologia moderna e principalmente a mudança de paradigmas na forma de executar o trabalho e no relacionamento das pessoas no âmbito
do trabalho e na organização de toda a sociedade. Ela continua. Diante desse contexto, podemos fazer um outro questionamento. O que há de diferente na atual situação do desemprego que testemunhamos? A grande diferença, na opinião dela, a grande diferença manifesta é a velocidade com que as novas tecnologias se desenvolvem e se modifica o processo produtivo. Como consequência, o processo de substituição do ser humano pela máquina é intensificado. Máquinas programadas e robôs passam a fazer o trabalho de dezenas de seres humanos, cada vez mais e de forma mais eficiente, ágil, limpa, silenciosa e, além do mais, não estão sujeitas às intempéries naturais e não reivindicam aumentos salariais e nem melhorias nas condições de trabalho. Então, repare, máquinas e homens lutando pelo mesmo espaço. Na verdade, são homens lutando contra os homens para que o lucro seja maior e o custo, não é? Portanto, para que o lucro seja maior, o custo tem que ser menor. Fim do emprego. Para o autor Ricardo Antunes, da Unicamp, a sociedade atual se pauta numa lógica destrutiva, pois o que importa para aqueles que detêm os meios materiais que estruturam esta sociedade é a valorização dos capitais. E isso passa a ser buscado de qualquer forma, desde que se atinja o maior índice de produtividade com o menor número de trabalhadores. O maior índice de produtividade com o menor número de trabalhadores. O resultado será a informalidade, a diminuição do trabalho e o desemprego estrutural que tem se ampliado. E aí, cuidado, não é só no Brasil, viu, gente? É em todo o mundo. De acordo com o escritor William Bridges, a visão de emprego com a qual fomos educados, expediente de trabalho de 8 a 18 horas, 12 meses por ano, promoções a uma pensão aos 65 anos, parece estar se desvanecendo. Segundo ele, essa ideia de emprego foi criada no período da Revolução Industrial e não é mais adequada às necessidades da sociedade atual. O autor acrescenta que a má notícia é que, de fato, os empregos estão desaparecendo. A boa é que o emprego não é mais a única maneira pela qual as pessoas podem ganhar vida. Bridges profetiza, num futuro próximo, as pessoas vão viver num mundo desprovido de empregos. De fato, o emprego não é a única forma de trabalho. No entanto, é o emprego de cada indivíduo e também de toda uma coletividade que vive dele e para ele, que determina nossos horários, nossos sistemas, nosso sistema de transporte, o conteúdo programático de nossas escolas, o que se convencionou ser a hora do almoço, do jantar e até do lazer. Vivemos em uma sociedade industrial e, desta forma, o emprego formal, que limita a fronteira de tempo e espaço, não pode desaparecer de uma hora para outra sem ser substituído de uma forma ordenada e pensada. De alguma forma, se pode justificar as manobras utilizadas pelas empresas com relação a tipo variado dos contratos de trabalho que burlam os direitos dos trabalhadores e utilizam-se dessa força de trabalho de forma desrespeitosa e vil, descartando-a quando lhe convier impunemente. Eu tenho algumas ressalvas com relação a essa visão. Creio que o emprego não é a única forma de trabalho. Se você entender que o seu trabalho é um emprego, ou você será autônomo, ou você será um empregado, quer dizer, um contratado, você vai trabalhar para alguém, não é? Ou você vai oferecer a sua mão de obra. Enfim, seja como for, é um emprego. De alguma maneira, é um emprego, é uma função no mercado de trabalho. Isso eu creio que nunca vai deixar de existir. Para mim, a questão que fica desse texto, e eu pensando aqui junto com vocês, é que a necessidade de uma maior qualificação. Antigamente, as pessoas se qualificavam e se especializavam num ponto só. Num ponto só. Na verdade, mudou. Hoje a pessoa tem que se especializar, mas em vários pontos. Ela tem que ter várias qualificações e abrir o leque de possibilidades
de abarcar ou aqui ou acolá o emprego conforme a necessidade. Eu vou para o texto número 2, um texto um pouco mais objetivo, que está no site educação.globo.com, na Profissões do Futuro, Tecnologia, Movimenta Mercado de Trabalho. Né? E esse é o título desse texto número 2 aqui da nossa aula. Profissões do Futuro, Tecnologia, Movimenta Mercado de Trabalho. Então, no texto 1, a gente já viu que o mercado de trabalho está mudando as suas relações desde a Revolução Industrial, por causa da tecnologia, com a entrada de máquinas, né, maquinários que substituem o trabalho humano. Então, diz o texto: o mercado de trabalho já há algum tempo deixou de focar apenas em funções tradicionais, como advocacia, odontologia ou medicina, dando espaço a novos cursos. Embora estejamos no século XXI, muitas das profissões do futuro ainda são uma incógnita para os jovens, por serem cada vez mais valorizadas, com muita procura e altos salários. Organizamos uma lista com profissões que tendem a ficar cada vez mais bem cotadas. Olha só que interessante a nossa aula agora, porque o texto vai começar a mostrar algumas profissões do futuro e profissões que estão bem cotadas aí. Vamos lá. Gestor de resíduos. Olha a profissão, gestor de resíduos. Em razão da crescente quantidade de lixo produzido pelas indústrias, a demanda pela carreira vai se fortalecer, também pela questão da sustentabilidade. Necessidade de estabelecer um destino sustentável a esse tipo de material, que agora é convertido em gás e energias limpas, torna o lixólogo ou gestor de fluxo um profissional importante. Os cursos apropriados para quem está determinado a combater os impactos de resíduo são engenharia ambiental, biologia, engenharia química. Legal. Outro aqui, ó. Técnico em construção civil. Técnico em construção civil. Grandes construções continuarão a ser elaboradas no futuro. Alguém que escolha seguir esta carreira precisa estar disposto a lidar com muitas responsabilidades, como a de gerenciar um projeto por completo, desde o material da obra até a equipe que vai colocar mão na massa e até entrega, né, da propriedade. Além de um perfil de líder e administrador, formação em engenharia ou arquitetura, o forte embasamento técnico é essencial para essa carreira. Técnico em construção civil, né? Tem um amigo que fez um curso de técnico em edificação de construção de edifícios. Interessante. Biotecnólogo. O desenvolvimento de remédios e exames laboratoriais é feito por tecnólogo, que estuda as reações químicas dos seres vivos, seja em contato com micro-organismo ou com o meio ambiente. Cursos para essa formação incluem especialização em farmácia, olha que legal, e biotecnologia, com uma área de atuação que vai da fabricação de fármacos até a criação de algas e peixes que possam promover novas descobertas na área da genética. Então repare, se a tecnologia industrial, ela fecha a área para um lado, mas tem outras. E aí eu tenho que ter essa habilidade de olhar novos horizontes. Biotecnologia é uma delas. Gerente de operação de plataforma. Com a nova reserva do pré-sal, a extração de petróleo definitivamente é uma área que merece atenção. Além disso, há uma gama de profissões envolvidas nas bases, desde mecânico, torrista de plataforma, instrumentista, até o cobiçado cargo de gerente de operações, que envolve trabalho no orçamento, produção, abastecimento da plataforma e relacionamento com os clientes. O engenheiro deve ter experiência técnica com o trabalho nas plataformas, inglês fluente e perfil administrador. Repare como aí você tem engenharia, administração, inglês fluente, já é um baita de uma profissão, mas aí tem que ter, como eu disse, várias especializações. Caminhando. Designer de jogos. Meu filho está na idade de vocês aí, vai gostar disso aqui. Designer de jogos. O entretenimento para computadores, celulares, consoles, internet, aplicativos é um prato cheio para designer de games. Mesmo com o problema da pirataria, o mercado de jogos é muito lucrativo e carece de profissionais especializados. Tanto o bacharelado em design quanto o técnico em programação são válidos para a área. Além de desenvolvedor, o jovem deve ser criativo e mandar bem roteiros e ideias para os jogos eletrônicos. Isso é legal.
Analistas de mídias sociais. Com o boom das redes sociais, a necessidade de gerenciamento em prol do aumento da produtividade gera essa nova profissão. Empresas veem a rede como um grande mercado. Por sua vez, carece de gerenciamento. Segmentar perfis de usuários, melhorar a interatividade da rede, facilitar o contato com investidores e desenvolver uma imagem forte para a marca na internet estão entre as funções de um analista que deve ser criativo, crítico e estar antenado em relação às tendências do mercado. Não é? Caminhando aqui, mais algumas. Gestor de dados, esse aqui eu tô fora, né? Grandes empresas possuem bancos de dados gigantescos, né? E esse conteúdo tende apenas a crescer. Um gestor de dados deve entender sobre o armazenamento de informações virtuais e saber fazer uma análise correta sobre esse conteúdo. Quem está de olho no futuro deve procurar formações na área de matemática, informática, estatística, tecnologia, além do perfil comercial. Olha, especulador de moedas virtuais, né? Compras online crescem a cada ano no Brasil e no mundo. A um clique de produtos e serviços, moedas virtuais se tornam novas alternativas de mercado. Não só moedas virtuais, mas também contas bancárias virtuais, né? Além da formação em economia, o especulador precisa conhecer bem tanto o mercado financeiro quanto as novas tecnologias e métodos de pagamento virtual. Arquivista digital. Que legal, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse emprego, desse trabalho, né? Fotos, vídeos, cadastros e outros arquivos são nos dias atuais majoritariamente virtuais. Portanto, para um futuro próximo, a profissão de arquivista digital deve se firmar. Da mesma forma que existiam aqueles que organizavam, controlavam e forneciam acesso a documentos de papel catalogados em salas enormes, em breve a demanda por alguém que reúna os conteúdos digitais das pessoas vai aumentar. Cursos nas áreas de administração, informática e estatística garantem bons conhecimentos para se firmar na carreira. Para encerrar, engenheiro químico. Em meio a tantas opções ligadas ao meio virtual, a engenharia química surge como uma forma de desenvolver a partir de matérias-primas, produtos e equipamentos que melhorem a eficiência e a produtividade de processos industriais. A forte procura por engenheiros e por tecnologias limpas e biocombustíveis é um ponto positivo para um profissional da área, que pode atuar em vários ramos dentro do ambiente industrial. Para você, é importante pensar nas preferências pessoais, além de salário, opte por áreas e cursos que sejam adequadas ao seu perfil, sem ignorar a situação do mercado. Até chegar lá, a tecnologia pode trazer muitas novas possibilidades de carreira. Eu quero só dizer duas coisas. Primeiro, realmente a sua profissão tem que estar ligada à sua vocação, que nós vamos falar nas próximas aulas. Segundo lugar, um trabalho que não está nessa lista, deveria estar, é hotelaria e tudo que está relacionado à hotelaria, né? Por exemplo, gastronomia é um ramo aí que só tende a crescer. Ok, gente? Eu quero ir para a última parte da nossa aula, o velho pedreiro. Achei bonito esse texto, o velho pedreiro. Esse é um texto de um autor anônimo, mas eu dou aqui depois o crédito, né, do texto onde eu peguei. Olha só, o velho pedreiro. Um velho pedreiro que construía casas estava pronto para se aposentar. Ele informou ao chefe seu desejo de se aposentar e passar mais tempo com sua família. Disse ainda que sentiria falta do salário, mas realmente queria se aposentar. A empresa não seria muito afetada pela saída do pedreiro, mas o chefe estava triste em ver um bom funcionário partindo, pediu ao pedreiro para trabalhar em mais um projeto como um favor. O pedreiro não gostou, já que estava cansado, queria se aposentar, mas acabou concordando. Foi fácil ver que ele não estava entusiasmado com a ideia. Assim, ele prosseguiu fazendo um trabalho de segunda e usando materiais inadequados. Foi uma maneira negativa de encerrar a carreira. Quando o pedreiro acabou, o chefe veio fazer a inspeção da casa construída, depois deu a chave da casa ao pedreiro e disse: "Esta é a sua casa. Ela é o meu presente para você." O
pedreiro ficou muito surpreendido. Que pena, se ele soubesse que estava construindo sua própria casa, teria feito tudo diferente, usaria material de primeira, capricharia, faria mais requintado. E o mesmo acontece conosco. Nós construímos nossa vida, um dia de cada vez. E muitas vezes fazemos menos que o melhor possível na sua construção. Depois, com surpresa, descobrimos que precisamos viver na casa que nós construímos. Se pudéssemos fazer tudo de novo, faríamos tudo diferente. Mas não podemos voltar atrás. Trabalhe como se não precisasse do dinheiro. Ame como se nunca tivessem lhe magoado antes. Dance como se ninguém estivesse olhando. Eu concluo essa parte melancólica da nossa aula dizendo que eu tenho 45 anos e sou professor já há alguns anos. Se eu pudesse voltar no meu nono ano, eu certamente seria professor novamente, mas eu faria muita coisa diferente. Então, gente, vamos terminar essa aula com essa reflexão. Construa a sua casa. Você está construindo hoje a sua casa para daqui 20, 30, 40, 50 anos. Mas é hoje. Você estudando, se capacitando, conhecendo e se formando como ser humano, como pessoa e como uma pessoa adulta, madura. Você está nessa formação, isso vai refletir como será a sua casa. Moral, espiritual e até física lá na frente. Então pense nisso. Vocês ainda estão na construção da casa, caprichem, tá bom? Os créditos estão na descrição. Façam as atividades depois, eu vou postar as atividades dessa aula e bora compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal, curte, ajuda aí o professor, tá bom? 27 minutos de aula, chegou na hora de terminar. Deus abençoe a todos, até a aula que vem. Semana que vem, Setembro Amarelo. Nós vamos falar muito sobre isso. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau, pessoal.